Mais uma vez nós estamos reunidos, né, e vamos celebrar ao Senhor nesta noite, o nosso culto de oração. Você já está preparado em casa, né? Então nós vamos orar, ler uma palavra e teremos um momento de nosso louvor. E chama aí a sua família, né? Chame seu vizinho, né? Na verdade, você pode convidar aí, ó, manda um WhatsApp para ele, né, para ele participar conosco, para participar do culto, assistir o culto e participar do culto, né? Então nós temos aí, você pode ir através do chat também, mandando aí os seus pedidos de oração, que nós vamos ter o nosso momento de intercessão aqui hoje, amém? Então eu queria que você, neste momento, abrisse já a sua Bíblia, lá em Jeremias capítulo 33, Jeremias capítulo 33, nós vamos ler apenas 2 versículos, os versículos 2 e 3, amém? Mas antes disso, vamos fechar os nossos olhos, abaixe sua cabeça aí, em espírito de oração, né, se colocando na presença do Senhor. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faz presente, amém? Então vamos orar? Feche seus olhos. Deus querido, nós mais uma vez estamos através deste canal, Senhor, e aqui, ó Deus, celebrando ao Senhor mais uma noite na tua presença, e queremos, ó Deus, cultuar ao Senhor, e também, ó Deus, queremos colocar diante de ti, ó Pai, lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade, e sabemos, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, meu Deus, obrigado pelo cuidado do Senhor, obrigado por todo esse tempo em que o Senhor tem, de uma forma poderosa, dispensado sobre nós, ó Deus, esse amor, este cuidado, a beneficência do Senhor para com a nossa casa, com o nosso lar. Nós agradecemos a Ti, ó Deus, muito obrigado. E, ó Deus, nós pedimos que neste momento, através desse canal, através desta forma em que nós vamos celebrar o culto nesta noite, online, ó Deus, que os lares estejam receptivos, ó Deus, os corações estejam preparados, a se derramar na Tua presença, a ter uma entrega, Deus, total, 100% na Tua presença, e que nada, ó Deus, nos impeça de adentrar até o Teu trono de graça nesta noite com confiança, no nome do Senhor Jesus Cristo. É nesse nome poderoso, ó Deus, que nós oramos a Ti, o nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, amém e amém. Glória a Deus. Vamos então, o texto bíblico, Jeremias, capítulo 33, os versículos 2 e 3. Assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para estabelecer. Senhor é o seu nome. Invoca-me e responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Querido, vamos aproveitar esse tempo, este momento. Esse é o nosso Senhor, é o Senhor dos senhores, Ele está acima de todas as coisas. Nada foge do controle das mãos do nosso Deus Todo-Poderoso. E é este Deus, nesta noite, que nós nos colocamos na presença dEle, e nós vamos invocá-lo. E nós temos certeza, conforme a palavra do Senhor, Ele vai trazer resposta, Ele vai anunciar coisas grandes, coisas poderosas à nossa vida nesta noite. No nome de Jesus, Deus vai trazer uma palavra ao seu coração nesta noite, amém? E Deus está nos dando essa oportunidade de buscar. Então nós estamos aqui e vamos fazer isso para a honra e glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Vamos então neste momento também adorar ao Senhor. Glória a Deus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meu irmão, te convido para nesse momento pegar o seu instrumento, a sua voz, que a sua voz esteja se unindo às nossas vozes aqui para louvar ao Senhor. Em tempos de crise, Cristo, o segredo é louvá-lo, exaltá-lo, reconhecer que Ele é o nosso general é Cristo, e nós seguimos os teus passos, e apesar da luta, nenhum inimigo nos resistirá. Vamos cantar aquela música que a gente cantava lá atrás, há um tempo atrás, mas continua sendo nova para nós. Quero louvar-te sempre mais e mais.
louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais quero adorar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar. Quero servir-te. Quero servir-te, sempre mais e mais quero servir-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Aleluia, sou feliz. Glória a Se Deus. paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Amém. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de amor.
vida eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde eu vou para sempre morar com remidos da luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor nos ensina que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Temos que entoar louvores ao Senhor, isso nos fortalece. Esse é o nosso canto de vitória contra o inimigo, contra Satanás, contra a morte, contra a pandemia, contra todos os inimigos que se levantarem contra nós. O nosso canto de vitória é dizer que Jesus tem poder para salvar. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com os meus medos, falhas e temores enchem o meu viver. Me aceitas com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver. A minha vida entrego pra seguir teus passos, e a ti me rendo. Cristo move as montanhas. Glória a Deus. Aleluia. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus.
move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia, ele venceu sobre a morte, ele já riscou a cédula que era contra nós, nos libertou. Aleluia. Vamos cantar que ele é a nossa luz, ele é a nossa salvação, e nós nos rendemos a ele. Glória a Deus. É a nossa expectativa que ele vai voltar. Aleluia. Aleluia. Nossa esperança. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus.
Que bênção, né, meus irmãos? Glória a Deus. Gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias lá em Mateus 28. Mateus 28, glória a Deus. Que bênção, né, meus irmãos? Adorar ao Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluias. Meus irmãos, eu quero falar sobre oferta dízimo. E oferta e dízimo tem a ver também com comissão, com responsabilidade, com compromisso, né? E o Senhor nos deu essa responsabilidade da grande comissão. Quando nós lemos no texto da palavra de Deus, Mateus, capítulo 28, aqui, a partir do versículo 18, diz assim, espero que você já tenha aberto a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, o seu aplicativo aí da Bíblia, e leia comigo. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos esta tamanha responsabilidade desta grande comissão. E essa grande comissão nada mais é a responsabilidade que o Senhor colocou nas nossas mãos de levar o Evangelho, de levar a palavra de Deus, né? E nós temos essa responsabilidade com os nossos vizinhos, com os nossos amigos no trabalho, com os nossos parentes, principalmente, né? E dentro desta grande comissão, a gente sempre tem chamado os irmãos na sua responsabilidade. Quando nós pensamos nessa grande comissão, nós podemos orar, né? Nós podemos preparar pessoas, como está aqui falando, e preparar pessoas e enviar, orar, enviar. Nós podemos também contribuir, né? E nós podemos também ir. Se você sente o chamado de Deus, você também pode ir. Mas eu quero falar especificamente sobre a contribuição. Queridos, há uma grande responsabilidade financeira que precisa ter com relação a esse sustento, a esta manutenção da obra de Deus. E isso, nada mais, nada menos, depende de quem? É de nós. Então nós é que temos que sentir e ter esta responsabilidade da contribuição. Então nós contribuímos com os nossos dízimos, as nossas ofertas, para que a obra de Deus continue à frente, para que a manutenção da casa do Senhor aconteça. Então, queridos, nós estamos aqui trazendo esta palavra, para que os irmãos se sintam compromissados, motivados, tocados pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus, para que mantenham o seu compromisso com o Senhor, para que a obra continue com a sua contribuição. Então nós temos aí o número da conta da nossa igreja, você pode anotar e fazer a sua oferta, depositar o seu dízimo, amém? Então, meus irmãos, contribua, faça isso para a honra e glória do Senhor, amém? Então, no nome de Jesus, eu já quero, desde já, agradecer a Deus por este compromisso que você assume com o Senhor, que você tem com você, que você sabe que precisa e que vai cumprir para a honra e glória do Senhor, amém? Então nós vamos orar já em coração grato ao Senhor por isso. No nome de Jesus, feche seus olhos e abaixe a cabeça, no nome do Senhor Jesus. Deus, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor é o dono do ouro, da prata, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Pai querido, o Senhor tudo está nas Tuas mãos, e é o Senhor que opera em nós tanto o querer como o efetuar. Senhor, em nome de Jesus,
nós, ó Deus, queremos colocar diante do Teu altar a nossa oferta. Queremos colocar diante do Senhor, ó Deus, o nosso dízimo, Pai, devolver aquilo que é do Senhor, para que a obra do Senhor, ela continue se levantando e chegando até os confins da terra. Uma forma que nós temos de contribuir. Pai querido, nós agradecemos a Ti, e que o Teu nome continue sendo honrado e glorificado através do nosso compromisso com o Senhor. Oramos e agradecemos a Ti no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Que Deus te abençoe grandemente com a sua oferta, com a sua contribuição, no nome de Jesus. Agora, eu sei que seu coração já está preparado, amém? E todo esse momento aqui, queridos, é um momento para que Deus tenha levantado para abençoar a sua vida. Né? Às vezes tem pessoas que ainda não estão entendendo por que os cultos, as formas de culto estão sendo desse jeito. Mas Deus tem propósito em todas as coisas. Você que está aí nos ouvindo agora, prepara o seu coraçãozinho, né? Nós já adoramos ao Senhor, abrindo a nossa voz, né? Cantando, entregando os nossos dízimos, separando aí o nosso dízimo, a nossa oferta para o Senhor. E agora, prepara os seus ouvidos e essa terra aí, porque será lançada uma boa semente agora, que é a palavra de Deus, no seu coração. Eu quero chamar aqui, né, neste momento, na responsabilidade da missão, né, desta noite, de trazer a palavra, o nosso irmão Vitor. Glória a Deus. Meus queridos, em nome de Jesus, receba o nosso irmão e que sejam abençoados no nome de Jesus. Vitor, é com você. Amém. Graças a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Meus irmãos, eu queria, antes de começar aqui, dizer primeiro que momento gostoso de adoração a Deus. Agradeço aqui a Elô, ao pastor Alexandre. Realmente, eu espero que você aí na sua casa também esteja adorando a Deus conosco, participando desse momento verdadeiramente, porque de fato está muito gostoso aqui louvarmos juntos a Deus, os cânticos, graças a Deus. E antes de começar propriamente na palavra, eu gostaria de lembrar, né, na verdade, eu nem sei se a gente vai, pode pegar aqui, Xandão, se vai ser avisado mais para frente, mas eu já vou me antecipar aqui, falar que no dia 23, a gente tem marcado já para retornar os nossos cultos presenciais. Então, já coloca aí na sua agenda. É claro que existem uma série de orientações que nós estamos seguindo. Por exemplo, para você vir até aqui, você vai ter que estar de máscara. Nós vamos ter álcool gel, já tem, na verdade, né? Nós vamos intensificar o uso de álcool gel aqui na igreja. Vai ter também a medição de temperatura, o tapete de desinfecção. A gente vai ter os espaços separados para que a gente possa sentar, né, com a distância correta, né, para não ter nenhum problema. Então, todas as orientações vão ser tomadas. Aqueles também que fazem parte do grupo de risco ou que têm alguma dificuldade de mobilidade, a gente pede também que nesse primeiro momento fique em casa, porque a gente pretende não utilizar o elevador da igreja, justamente para seguir as orientações. Então, assim, a gente está com esse desejo de voltar aos nossos cultos presenciais, de ter essa oportunidade de estarmos juntos com os irmãos. É claro que precisamos seguir uma série de orientações e seguiremos essas orientações. E a gente vai estar fazendo como uma experiência. Vai ser no dia 23, como eu falei, à noite, às 19 horas. E, inicialmente, a nossa proposta é retornar os cultos às 23 horas, no dia 23, às 19 horas, ou seja, os cultos no domingo à noite, e depois a gente continua. Então, a EBD continua tendo no domingo de manhã pelo Zoom. O PG da Juventude continua tendo no sábado pelo Google Meet. E aí eu quero deixar um recado: se você é jovem da PIB Planalto ou não é da PIB Planalto, mas deseja participar com a gente, manda uma mensagem para a gente. Pode ser pelo chat aí mesmo, manda uma mensagem com seu contato, ou então, se preferir, via direct, manda uma mensagem para a gente. Todo sábado às 19h30 a gente se reúne como juventude para juntos adorarmos a Deus, juntos estudarmos a Bíblia, e tem sido muito legal. A gente está fazendo uma caminhada, aprendendo sobre os personagens bíblicos. Então participa com a gente, participa, que tem sido muito bom, tem sido muito edificante. Então esse é o meu recado aí para a gente, antes mesmo de começarmos a ministração da palavra. Bom, meus irmãos, a palavra que eu vou
trazer aqui essa noite, que o Senhor colocou no meu coração, está em João 4, no texto que nós conhecemos como o texto da mulher samaritana. Há um tempo atrás eu preguei também sobre a mulher samaritana, com um foco um pouquinho diferente do que vai ser dado aqui hoje. E eu lembro que eu intitulei a minha pregação de A Missionária de Siquém, ou de Sicar, dependendo da versão, porque eu estava falando sobre como aquele encontro foi transformador na vida dessa mulher, de maneira tal que ela se encontrou com Jesus e parece que imediatamente ela se transformou numa missionária e começou a sair falando para as pessoas: venham ver aquele que me disse tudo quanto eu tenho feito. E ali os samaritanos se encontraram com Jesus, creram em Jesus, e foi maravilhoso esse momento. Mas hoje o nosso foco vai estar na resposta que Jesus dá a ela sobre a adoração. E eu estou então intitulando aqui essa mensagem de A Adoração do Arrependimento. Eu estou ligando aqui o Kindle aqui, que ele desligou, a mensagem está nele, mas vamos lá. Vamos ver se ele vai ligar aqui agora. Mas o texto que a gente vai ler é João 4, nós vamos ler dos versículos 19 até o 24. Mas abre sua Bíblia lá então, João 4, 19 a 24. E antes da gente ler, eu quero contextualizar um pouquinho. Gente, eu acho que desligou mesmo aqui. Não, a Bíblia eu tenho, é a minha mensagem que está no Kindle aqui. Vamos lá então, vamos ter que pregar sem mensagem, sem esboço. Vamos lá. Bom, antes da gente ler o texto aqui, João 4, 19 a 24, eu gostaria de contextualizar, o que estava acontecendo na situação ali. Diz o texto no início do capítulo 4, que Jesus ele estava na região da Judéia. E ali na região da Judéia, os fariseus começaram a, digamos assim, procurar Jesus, começaram a perceber o que Jesus estava fazendo. Porém, Jesus, entendendo, muito provavelmente, que ainda não tinha chegado o seu momento de confrontar com os fariseus, Jesus decidiu, então, sair da Judéia e ir para a Galileia. Só que nessa viagem entre a Judéia e a Galileia, pelo menos 2 caminhos eram possíveis ali. Um caminho seria o caminho, digamos, mais fácil, ou o caminho mais óbvio para ser feito, que seria um caminho por onde tinham estradas em melhor condição, estradas pavimentadas talvez, passando pela Samaria. Então eles sairiam da Judéia, passaria pela Samaria e iria até a Galileia. Porém existia também um outro caminho, que era um caminho mais difícil, um caminho mais custoso, um caminho às margens do Jordão. Era literalmente um caminho marginal, que dava um pouco mais de volta, que era mais trabalhoso para ser passado. Porém, quando um judeu saía da Judéia e ia para a Galileia, era comum que ele passasse pelo caminho às margens do Jordão, simplesmente pelo fato de que eles não queriam passar pela Samaria. Embora passar pela Samaria fosse mais fácil, fosse, como eu falei, o caminho mais óbvio, não querendo passar pela Samaria, eles optavam pelo caminho mais difícil. Porque, como o próprio texto vai dizer aqui, os judeus não se davam bem com os samaritanos. Porque, aí a gente precisa de fazer um apanhado histórico, eu não vou fazer esse apanhado todo, mas vale lembrar que os samaritanos, quando houve aquele momento de exílio, em que os israelitas foram levados para o exílio, os samaritanos são aqueles que ficaram lá, e por esse motivo eles acabaram se misturando um pouco, ou seja, não eram genuínos israelitas, puros israelitas, e por isso o judeu, digamos assim, raiz, olhava para o samaritano como cidadão de segunda classe. Então, por esse motivo, embora este fosse o caminho mais óbvio para sair da Judéia e ir até a Galileia, os judeus muitas vezes preferiam um caminho mais difícil, mas Jesus foi diferente. Jesus optou, ele decidiu passar pela Samaria. E diz a palavra que passando pela Samaria, ele chegou até uma cidade chamada Sicar, ou Siquém, dependendo da versão que você estiver lendo. E ali, quando Jesus chegou naquele local, Jesus
falou com seus discípulos para ir até a cidade comprar comida, e ele ficou sentado no poço, esperando os discípulos voltarem. Quando Jesus estava ali sentado, diz a palavra, ao meio-dia, ou na hora sexta em algumas versões, mas ao meio-dia, esse era o horário para a gente, né, entender bem. Jesus estava ali sentado e chegou uma mulher para tirar água do poço. E aí Jesus, vendo então essa mulher começando a tirar água do poço, ele vira para ela e diz: olha, você poderia também tirar água para mim? Essa mulher olha para Jesus, eu não sei exatamente como, mas ela percebeu que ele era um judeu, talvez pelas roupas, talvez pela forma de falar, não sei exatamente o que aconteceu. Certo é que ela percebeu que Jesus era um judeu, olhou para Jesus e falou assim: como você, sendo judeu, está falando comigo, que sou uma samaritana? Não sei se você está sabendo, Jesus, mas os judeus e os samaritanos não se dão bem. E ali, naquela conversa, ela parece ali ter um tom um pouco de rispidez ao falar com Jesus. Aí Jesus vira para ela e fala assim: olha, se você soubesse quem está falando com você, você me pediria água e eu te daria. Eu imagino que aquela mulher mais uma vez olhou para Jesus e falou assim: olha, você vai me desculpar, eu estou te vendo aqui, você não tem com que tirar água, como é que você está me oferecendo água? Você está sozinho, sem nada, sem instrumento nenhum para tirar água. Aí Jesus fala com ela assim: olha, a água que eu tenho é uma água viva, é diferente, não é como essa água do poço, é uma água diferente, é uma água que traz vida. Aí aquela mulher mais uma vez vira para Jesus e fala assim: você não está se achando demais não, Jesus? Você está se achando maior do que Jacó, que cavou esse poço? Olha só o que você está falando. Aí Jesus vira para ela e fala assim: olha, você ainda não entendeu, porque se você beber da água que eu te der, essa água vai fazer surgir uma fonte de água viva dentro de você, que vai jorrar e você nunca mais vai ter sede. Quando Jesus fala isso, a conversa começa a mudar um pouco. Aquela mulher começa a se interessar: opa, uma água da qual eu vou beber e nunca mais eu vou ter sede, nunca mais eu vou precisar voltar no poço. Aí ela vira para Jesus e fala assim: me dá dessa água então, eu quero provar dessa água, eu quero experimentar dessa água. Talvez até como alguém que está fazendo uma prova a Jesus: você está falando que tem essa água viva, me dá dela então para beber. Aí Jesus vira para ela e fala assim: beleza, te dou dessa água, mas faz o seguinte, vai na sua casa, chama o seu marido, quando vocês chegarem aqui, aí a gente conversa. E aí então, essa mulher, talvez, vamos imaginar em uma situação, tenha parado, pensado: e agora? O que eu vou falar? Como eu vou responder? E aí ela vira para Jesus e fala: olha, eu não tenho marido. Imagino que Jesus nesse momento olhou para ela com um olhar de compaixão e tenha dito assim: verdade, você disse muito bem, você não tem marido, porque você já teve 5, e esse que você tem agora não é seu marido. Aquela mulher se espanta então com a situação. Como que ele sabe disso? E percebe que na verdade ela está na frente de um profeta. Não é um homem qualquer, não é uma pessoa qualquer, é um profeta. E diante deste profeta, ela então muda o tom da conversa, e ela começa a ter uma conversa teológica com Jesus naquele momento ali, questionando a ele sobre assuntos teológicos. E é isso que a gente vai ler agora, a partir do versículo 19. A pergunta feita por essa mulher, que nós conhecemos como mulher samaritana, e a resposta que Jesus deu a ela. Vamos ler então, meus irmãos. Diz assim a partir do versículo 19. Para quem ainda está abrindo aí, ó, João 4, versículo 19. Diz assim: disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito,
e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado, ó Pai, porque a Tua palavra é viva, eficaz, verdadeira e nos traz transformação. Te peço, Deus, que em nome de Jesus o Senhor venha falar aos nossos corações. Onde quer que esteja uma pessoa ouvindo essa palavra, que o Espírito Santo do Senhor esteja ali ministrando na vida dessa pessoa, e que assim sejamos edificados e transformados pela Tua palavra, para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. Assim eu oro, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, como eu falei aqui, esse texto ele é muito importante para a gente, e nós vamos ver esse texto hoje sob a ótica da adoração do arrependimento, e a gente vai entender o que é essa adoração do arrependimento. Mas antes, cabe aqui a gente lembrar que esse texto ele é muito atual para a gente hoje também. Ele tem lições muito importantes para a gente hoje, porque Jesus, quando ele conversa com essa mulher, quando ele se propõe a conversar com ele, Jesus está ali quebrando uma série de paradigmas, uma série de preconceitos. Ele está ali, então, num ambiente completamente diferente do nosso, a gente precisa se lembrar disso. No primeiro século, na Palestina, é um ambiente com uma cultura completamente diferente da nossa, e esse ambiente, culturalmente, tinha alguns aspectos. E Jesus ali estava quebrando alguns paradigmas. Eu vou usar o termo aqui, preconceito. Jesus estava quebrando alguns preconceitos da sua época, valorizando aquela mulher naquele momento. E antes da gente entrar propriamente dito nessa mensagem, a adoração do arrependimento, eu gostaria de pontuar algum desses preconceitos, desses paradigmas que Jesus estava quebrando. O primeiro aqui que a gente vê é Jesus quebrando um preconceito contra alguém que estava à margem da sociedade. Aquela mulher estava indo ao poço num horário que não era comum buscar água. Imagine você, ela está na Palestina no primeiro século, ou seja, num ambiente de deserto. Certamente, meio-dia, o sol a pino, não é o melhor momento para você fazer nenhum tipo de esforço físico. No entanto, essa mulher estava indo lá ao meio-dia. Ao que nos consta, o horário normal para se buscar água era de manhã cedinho, enquanto o dia ainda estava fresco, no raiar do dia, naquele momento fresquinho e tal, para poder buscar água. Porém, como falei, ela estava indo meio-dia. Ou essa mulher não queria estar na companhia das outras por algum motivo, talvez as outras mulheres a desprezassem e por isso ela preferia ir sozinha buscar água no poço. Ou talvez os maridos das outras mulheres não quisessem que as suas esposas estivessem em companhia daquela. Então, por isso, ela precisava fazer isso sozinha. Outra coisa que é importante pensar aqui é que normalmente as mulheres iam juntas ao poço buscar água, até como uma forma de proteção, de não ir sozinha, porque sozinha ela poderia correr algum perigo. Mas com mais mulheres, com mais quantidade, mais pessoas, os perigos eram certamente menores. Ou seja, se essa mulher estava indo ali buscar água no poço nesse horário sozinha, certamente ela era alguém que estava à margem da sociedade, alguém que era marginalizada por algum motivo. Porém, Jesus estava ali conversando com ela, Jesus estava ali dando ouvidos a ela, e a história dela foi tão importante que está registrada para nós aqui. Jesus também, ele estava indo contra um preconceito. Opa, está puxando a microfonia aqui, ó. Jesus também estava indo contra o preconceito de sua época, o preconceito contra o estrangeiro, desculpa. Uma vez que, como a gente já falou, os judeus não se davam bem com os samaritanos. Eu já expliquei o motivo. O samaritano era considerado um cidadão de segunda classe. Então, Jesus não se importou com esse estigma, não se importou com essa forma de enxergar o samaritano e a tratou com respeito, a tratou bem. Jesus também estava indo contra o preconceito, contra a mulher que existia dentro daquele contexto. Uma vez que a mulher, dentro daquele contexto, não podia se dirigir aos homens
principalmente olhando nos olhos dele. A mulher teria que falar com o homem olhando para baixo. E ainda assim, ela só podia dirigir uma palavra ao homem se houvesse permissão do homem para que ela pudesse falar. Além disso, as mulheres também não podiam participar de debates teológicos, como foi esse aqui que essa mulher entrou. Porém, ela participa desse debate e Jesus fala com ela. Para a gente poder lembrar, é muito interessante, por exemplo, aquele episódio onde Jesus está na casa de Marta e Maria. E Marta diz para Maria assim: olha, não fica aí aos pés do Senhor não, vem me ajudar. Talvez Marta quisesse ajuda, mas é provável também que Marta estivesse dizendo aquilo para que Maria não envergonhasse o mestre, estando aos pés dele, já que as mulheres não poderiam ser discípulas. Então talvez Marta estivesse falando assim: Maria, sai daí, porque essa posição é uma posição masculina, você estaria ali envergonhando o mestre. Mas Jesus, como falei, mais uma vez, ele quebra também esse paradigma e fala com uma mulher, e além de falar com uma mulher, discute com ela sobre assuntos teológicos. É interessante também perceber que nesse texto completo, do 4, versículo 1 até o 42, há uma revelação progressiva de quem é Jesus. Porque no começo da conversa, Jesus chega para a mulher e começa a conversar com ela, e quando Jesus se apresenta para ela, inicialmente Jesus é simplesmente um judeu, mas ao longo dessa conversa ela percebe que Jesus é um profeta, ao longo da conversa ela percebe que Jesus é o Messias, e lá no final, no versículo 42, a chegar no final desse texto, nós veremos que os próprios samaritanos entendem que, na verdade, eles estão diante do Salvador do mundo. Então, há uma revelação progressiva de quem Jesus é, na compreensão daquela mulher, na compreensão dos samaritanos, e nós fazemos essa caminhada junto com eles, e podemos também chegar a esta compreensão, nessa revelação progressiva. Então é dentro desse contexto todo que há esse tema a respeito da adoração do arrependimento. Porém, para a gente entender o que é essa adoração do arrependimento, nós precisaremos entender também qual que é a percepção dessa mulher a respeito da adoração. No versículo 19, ela diz o seguinte: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus... Deixa eu ler aqui. Desligou de novo meu iPad aqui. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. O que essa mulher está falando? Deixa eu só tentar ligar aqui de novo mais uma vez, meus irmãos. Se não der, eu vou sem mesmo. Aí eu peço desculpa para vocês. Só um minutinho. O que essa mulher está falando? Qual que é a referência? O que ela está querendo dizer? Lembra-se que em dado momento da história de Israel, quando assumiu ao trono Roboão, o filho de Salomão, o reino se dividiu entre reino do sul e reino do norte. Israel então teve um momento de divisão, reino do sul e reino do norte. E nesse momento, além de um comando do governo, além de um comando de um rei, existia também ali 2 lugares de adoração. Ligou de novo, vou ficar com ele na mão agora. Existia também 2 lugares de adoração. Esse texto que eu estou falando sobre a divisão do reino de Israel está lá em 1 Reis 12. E ali havia então, a partir daquele momento, 2 lugares de adoração. Um em Jerusalém, no templo feito por Salomão, e outro lugar de adoração no Monte Gerizim. E o que essa mulher estava falando era: Senhor, onde nós devemos adorar? Os judeus dizem que é lá em Jerusalém, mas há também um local de adoração no Monte Gerizim. E aí, onde se deve adorar? E esse debate não era um debate qualquer, era um debate teológico, porque existe uma base bíblica para adoração no Monte Gerizim. E essa base bíblica está lá em Deuteronômio 27, 11
e 12. Eu vou ler, não precisa de abrir aí não. É um texto que diz o seguinte: E Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: Quando houverdes passado o Jordão, estes estarão sobre o monte Gerizim para abençoarem o povo: Simeão e Levi e Judá e Issacar e José e Benjamim. Ou seja, o que essa mulher está dizendo é o seguinte: olha, vocês judeus adoram em Jerusalém, nós samaritanos adoramos no monte Gerizim, só que existe uma base teológica, uma base bíblica para que se adore no monte Gerizim e em Jerusalém. É mais ou menos isso que essa mulher está querendo falar com Jesus. E ao que parece, esse assunto é um assunto recorrente quando um judeu encontra um samaritano. Sabe quando um atleticano e um cruzeirense estão conversando, e aí eles estão ali falando: porque o meu time é o maior de Minas, o meu ganhou mais. Aí o cruzeirense levanta a mão, fazendo assim, referência ao 6-1. É mais ou menos isso. Quando um samaritano queria quebrar um argumento, ele falava assim: e onde que a gente deve adorar? No Monte Gerizim ou em Jerusalém? Porque a gente tem lá Moisés falando a respeito desse local de adoração. Desde Deuteronômio tem citação do Monte Gerizim. Onde que tem citação aí de Jerusalém? Então é mais ou menos uma forma do samaritano querer quebrar algum argumento ali dos judeus. Porém, a gente precisa entender que o uso do templo para alguém do primeiro século, lá na Palestina, é muito diferente do templo para nós hoje. Porque hoje nós estamos aqui, eu estou aqui no templo, você está na sua casa, mas para nós hoje o templo é o lugar onde a gente vem fazer o culto a Deus, onde a gente louva, onde a gente levanta a mão, onde a gente lê a Bíblia, onde a gente aprende. É um lugar de ensino, é um lugar de comunhão, um lugar de adoração. Porém, naquela tradição daquela época, o templo era o lugar onde você ia sacrificar a Deus. Era o lugar onde você sacrificava a Deus clamando pelo perdão. Pelo menos uma vez por ano, todas as pessoas iam ali a fim de levar um animal para ser sacrificado, clamando perdão a Deus. Ou seja, o templo, dentro daquele contexto, é um lugar onde se sacrifica a Deus, clamando pelo perdão. Então, quando essa mulher diz assim: onde nós devemos adorar? Certamente no imaginário dela, adorar está atrelado a clamar o perdão de Deus. Certamente na concepção dela, quando ela adora ao Senhor, ela está também ali sacrificando e clamando pelo perdão divino. Parece que para essa mulher samaritana, então, adorar a Deus era admitir o seu pecado, reconhecer quem ela era, reconhecer que ela precisava do Senhor, arrepender-se e clamar pelo perdão de Deus. E aí, Jesus então, como já falei, responde a essa mulher. Ela pergunta assim: Senhor, onde nós adoraremos? Vamos mudar aqui para a gente poder entender essa compreensão do que eu estou falando aqui? Senhor, onde nós reconheceremos o nosso pecado e clamaremos o perdão de Deus? É mais ou menos isso que ela está falando. E aí Jesus responde, vou ler mais uma vez a resposta de Jesus: creia em mim, mulher, esta próxima hora em que vocês não adorarão ou não pedirão perdão ao Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Quando nós entendemos a compreensão dessa mulher a respeito de adoração, essa resposta de Jesus, ela cresce para nós. Ela se transforma, ela começa a ter um significado completamente diferente para nós. Porque quando nós ouvimos Jesus falando isso, principalmente hoje, depois de Jesus já ter sido sacrificado na cruz, morrido pelos nossos pecados, nós entendemos que Jesus está dizendo assim: olha, eu sou o Cordeiro por excelência e serei sacrificado. E a partir de então, não será mais necessário ir ao templo para clamar o perdão de Deus. Não será mais necessário ir ao templo pedir perdão a Deus, porque
o sacrifício de Jesus é capaz de nos reconciliar de maneira completa com Deus. O sacrifício de Jesus é capaz de nos reconciliar de maneira perfeita com Deus. Jesus está falando para ela: olha, vocês não vão adorar, vocês não vão precisar de um lugar específico para pedir perdão, para clamar o perdão de Deus, porque onde quer que vocês estiverem, o perdão do Senhor estará disponível e será de fato um perdão perfeito para a sua vida. Isso significa que só em Cristo nós podemos adorar de maneira verdadeira. Só em Cristo nós podemos adorar de maneira genuína, porque antes, como eu falei, era preciso de tempos em tempos voltar ao templo para pedir perdão a Deus, voltar ao templo de tempos em tempos, quase um trava-língua, né? Voltar ao templo de tempos em tempos para clamar o perdão de Deus, para dessa forma adorar ao Senhor. Porém agora, o perdão de Deus é completo nas nossas vidas e nós não precisamos mais de ir especificamente a um lugar. Eu estou, como falei, aqui no templo, aqui na primeira igreja batista do Planalto. Você está aí na sua casa ou onde quer que você esteja ouvindo, e o perdão do Senhor te alcança onde você está. O perdão do Senhor me alcança onde eu estou. E o mais maravilhoso, hoje Ele nos alcança de maneira plena, de maneira perfeita, de maneira completa. A adoração não é algo que tem começo, meio e fim. Às vezes a gente atrela a adoração ao momento no culto em que nós levantamos a nossa mão para cantar. Claro, isso faz parte, são expressões da nossa adoração a Deus. Eu mesmo falei que nós estávamos aqui mais cedo agora no culto. Que momento de louvor gostoso, que momento de louvor abençoado. Eu não sei como que você estava aí na sua casa, mas eu estava aqui, teve uma hora aqui que o Xandal falou e eu até gritei assim, amém. Quando a gente está na live, normalmente a gente que está no banco, a gente fica mais caladinho, para não vazar aí na sua casa. Mas estava tão gostoso esse momento de adoração que eu não aguentei, tive que soltar um amém aqui, para participar desse momento de adoração. Faz parte sim louvarmos a Deus, mas é uma parte, é uma forma de expressarmos o nosso louvor e a nossa adoração a Deus. Porém, a adoração completa é, na verdade, quando nós vivemos como alguém que foi perdoado por Cristo. Como falei, a adoração não é algo que acontece aqui na igreja, mas é algo que acontece nas nossas vidas, em todos os momentos. Quando nós admitimos o nosso pecado, nos arrependemos e pedimos perdão a Deus, a partir de então, nós somos convidados a viver uma vida como alguém que foi perdoado por Deus. Essa mulher samaritana, ela entendia que adorar a Deus, como a gente falou aqui, é clamar pelo perdão. Porém, hoje, nós podemos compreender que adorar a Deus é viver como alguém que foi perdoado. Olha que maravilhoso. O que o Senhor nos convida não é para que nós adoremos em um momento, mas para que nós vivamos intensamente o perdão de Deus. E assim, em todos os momentos da nossa vida, a gente adore ao Senhor. A adoração é fruto da vida daqueles que reconheceram o seu pecado, se derramaram diante de Deus, e a partir desse momento, começam a viver como alguém que foi perdoado. Eu tenho falado muito de Davi, ultimamente. E até na última vez que eu preguei na Escola Bíblica Dominical, eu falei do Salmo 51. E eu vou citar esse salmo de novo aqui mais uma vez. Porque no Salmo 51, como já falei, na EBD, Davi estava num momento de reconhecer o seu pecado. Ele tinha adulterado com Batseba, havia assassinado Urias, e o profeta Natan tinha acabado de ser usado por Deus para poder revelar o pecado de Davi. Davi, então, compreendeu o seu pecado. E ele partiu, se você puder ler depois do Salmo 51 na sua casa, Davi partiu de um momento de desespero, entendendo que aquilo que ele tinha feito era muito grave. Davi se volta ao Senhor, clama o perdão de Deus, reconhece o seu pecado, ele não tenta ficar passando a mão, falando assim, Deus, eu pequei, mas também não.
Davi, ele é direto, fala assim: pequei, Senhor, pequei mesmo, me perdoa, me transforma, me purifica. E Davi termina o Salmo 51 adorando a Deus, adorando ao Senhor, porque ele entendia isso aqui. A adoração não é um momento da nossa vida, a adoração não é uma parte da nossa vida, mas nós adoramos a Deus em todos os momentos, quando nós decidimos viver como alguém que foi perdoado por Deus, como alguém que entrega verdadeiramente a sua vida ao Senhor, entendendo assim: Deus, o presente que o Senhor me deu, ele é maravilhoso, portanto eu quero viver agora a tua vontade. Lembrando mais uma vez, há algum tempo atrás eu preguei sobre a parábola do negociante de pérolas, e é quando nós entendemos essa verdade, encontramos um tesouro maravilhoso, um tesouro grandioso, e por isso damos tudo aquilo que a gente tem, para poder experimentar esse tesouro. É assim que nós devemos viver, em atitude de adoração a Deus, entendendo que em todos os momentos da nossa vida, nós podemos e devemos adorá-lo, porque assim fazemos, quando vivemos como alguém que foi perdoado. Eu quero orar mais uma vez. Vamos orar nesse momento e de fato entregar as nossas vidas ao Senhor. E se por algum motivo você não tem vivido em constante adoração a Deus, coloque-se na presença do Senhor nesse momento. Talvez você quer ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Essa noite é uma noite de você ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Se você precisa se reconciliar com o Senhor, coloque-se então diante do Senhor, confesse a Ele o seu pecado, confesse a Ele o seu erro e diga assim: Deus, eu sei que quando eu me arrependo e confesso ao Senhor o meu pecado, o Senhor está sempre pronto a me perdoar e assim transformar a minha vida. Eu quero orar por você, então eu quero que nesse momento você faça essa oração junto comigo. Que não seja simplesmente eu orando, mas você aí na sua casa possa orar também, entregando a sua vida a Deus. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por essa noite. Que palavra maravilhosa, ó Pai. Nós podemos experimentar um estilo de vida de adoração quando nós compreendemos aquilo que o Senhor fez por nós na cruz. Quando nós entendemos que o sacrifício do Senhor é pleno, perfeito, capaz de transformar a nossa vida em todas as áreas, nós podemos então experimentar a adoração como um estilo de vida. Esse é o nosso desejo, ó Pai, viver em adoração ao Senhor. Não simplesmente fazer da adoração uma parte da nossa vida, mas permitir que em todos os momentos nós estejamos adorando ao Senhor. Que tudo aquilo que a gente fizer seja para a honra e glória do Teu nome. Que tudo aquilo que a gente pensar seja para a honra e glória do Teu nome. Que tudo aquilo, ó Pai, que de fato a gente se empenhar a fazer, seja sempre para a honra e glória do nome do Senhor, ó Pai. Que todos os atos da nossa vida sejam para glorificar o Teu nome, ó Pai. Nós não queremos glória para nós, nós não queremos honra para nós, até porque não podemos ter, não há mérito nenhum. Se há em nós algo de bom, é porque o Senhor tem nos abençoado. E nós queremos, ó Pai, mais uma vez, refazer esse compromisso com o Senhor, dizendo que o nosso desejo é viver entendendo o sacrifício do Senhor por nós, entendendo que nós precisamos e devemos viver constantemente em adoração a Deus. Que a adoração seja o nosso estilo de vida daqui para frente. Se nós precisamos nos reconciliar com o Senhor, que daqui para frente a nossa vida seja transformada. Se nós já vivemos dessa forma, que daqui para frente isso seja intensificado, ó Pai, em nome de Jesus. Mas a nossa vida, diante dessa palavra, não pode ficar da mesma forma, ó Pai. Nós precisamos viver entendendo a importância e a grandiosidade de termos sido perdoados por Ti, ó Pai. Que maravilhoso! Nós, tão pequenos, tão insignificantes, mas o Senhor se importou conosco, nos amou de maneira tal que se entregou por nós, a fim de perdoar os nossos pecados. E agora, não há mais condenação sobre as nossas vidas, glória a Deus, porque o Senhor tomou essa condenação. Aqueles, ó Pai, que se entregam, que recebem a Cristo,
deu-lhes o poder, como diz a palavra, de serem chamados filhos de Deus. Por isso nós queremos nos entregar verdadeiramente ao Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa-nos, ó Pai. Em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus continue falando aos nossos corações. Amém? Pastor Alexandre, vou chamar você aqui, já está chegando aqui, o Xandal. Que Deus abençoe, meus irmãos. O meu desejo realmente é que essa palavra tenha feito, essa semente tenha sido lançada na sua vida e que venha ter frutos para o Senhor. Amém? Deus abençoe. Aleluias, glória a Deus, queridos. É importante que haja uma compreensão da ministração que trouxe ao nosso coração nesta noite, né? Louvado seja o nome do Senhor. E que, para que haja para participar, né, dessa água viva, para ter essa água viva, é necessário que haja um arrependimento. É necessário que haja quebrantamento, é necessário que haja, desde que o Espírito Santo toque, que essa compreensão mobilize a sua vida e haja perdão, haja restauração, no nome de Jesus. Eu vou pedir aos meninos, nós vamos cantar mais uma música, e quero chamar a Eloanda para estar aqui conosco. Queria, meu Deus, um coração puro, justamente que o Vitor havia mencionado, e depois disso nós vamos fazer então o nosso momento de oração, de intercessão. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Aleluia. Glória a Deus. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu Espírito. Não retires de nós o teu Espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar para trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Vamos lá, vamos cantar. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu Espírito. Não retires de nós o teu Espírito. Quero aprender
com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver o mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus. Glória a Deus. Aleluias. Queridos, lá em Efésios capítulo 3, versículo 14, ele fala assim, Paulo dizendo: por esta causa me ponho de joelho. Talvez no momento em que Paulo estava escrevendo esta carta, nesse exato momento, ele não estava de joelhos, né? Mas ele menciona que por esta causa me põe de joelho, pelo nome da família que é dado no céu e na terra. E essa família que nós vamos, neste momento, levantar um clamor, é por nós, pela igreja, pelo povo de Deus. Nós temos tantos pedidos aqui, queridos, mas tantos pedidos, glória a Deus, né? Nós temos aqui, o Zé Maria pedindo oração pelo Felipe, um rapazinho que está em recuperação, lá na Cristolândia, vamos orar por ele, chama Felipe. E tem também a Vera Lúcia, está pedindo aqui oração também pela sua família. O Judson pedindo também oração pela família. Pelo primo, o primo Gideon, que essa semana vai passar por uma cirurgia. Oh Deus, nós clamamos a Ti. E nós também aqui está colocando a Vera Lúcia pedindo pela família, né? Cristiane Antunes, a família da Cristiane Antunes, isso mesmo. A Rita também pedindo pela sua família, pelo seu irmão, a sua mãe. Ok, glória a Deus, vamos estar orando. Nós temos também, a Rita também pedindo oração por um rapazinho chamado João Vitor, pela recuperação da saúde do João Vitor, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, vamos orar, queridos, temos que orar mesmo, botar de joelho, você que está aí na sua casa, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aqui também, eu pedindo oração pela minha família. Deixa eu ver aqui, oração pela família também. A Marlene está pedindo oração pela família. A Isaura também está pedindo oração aqui pela sua mãe, que não está passando bem. Continuamos orando também pelo Geraldo, né? Pedi oração pelo Danielzinho, que estava aqui tocando pela gente, amém. Continua orando pelo Danielzinho, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. E a Eloanda também está pedindo oração pela a sua tia Zilda, que está com câncer. E oração também pela vizinha, a dona Helena, Maria Helena, que está sofrendo fortes dores na coluna, queridos. Meu Deus. E, amém, vamos estar orando. Aqui o Rubens Hilário, pedindo oração também pela situação
exatamente missionário na China. Queridos, as crianças, nós nos colocamos à disposição, o nosso irmão o Bira, ele é meu primo, ele está lá na China, e está passando por lutas grandiosas ali, terríveis na China. Queria que vocês estivessem em oração por ele. E a irmã Eloanda está lembrando ali, oração pelo povo lá do Líbano, né, queridos? Aquela situação que aconteceu lá aquela explosão, aquela coisa terrível que aconteceu lá, orar pelos libaneses, para aquele povo lá, no nome de Jesus. Então, queridos, olha, está vendo? Tantas causas, nós nos colocamos de joelho. Eu não vou colocar de joelho aqui agora para os irmãos, porque eu vou sair e os irmãos não vão ver, né? Mas você pode ir na sua casa, colocar-se de joelho aí neste momento, né? Você colocou que você está pedindo aqui, colocando aqui os pedidos de oração. Nós vamos estar orando por esses pedidos, mas eu quero estar orando junto com você. Então eu queria que você não só colocasse aqui, mas falasse assim, agora eu vou embora, vou sair, então o pastor vai orar. Não, eu quero orar por você e junto com você neste momento. Então que você não se exime dessa responsabilidade da oração. Necessidade, aquilo que está tirando a sua paz, aquilo que está atrapalhando sua comunhão com Deus, aquilo que está deixando você entristecido, magoado, chateado. Neste momento, querido, é a hora de orar, é colocar-se de joelho por esta causa, no nome de Jesus, amém? E esse colocar de joelho por esta causa é dar valor a este momento, é um momento especial, é um momento em que você está colocando inteiramente na presença do Senhor, se humilhando na presença do Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai ouvir o seu clamor. Então, vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, neste momento, Pai, eu junto com os meus irmãos, nós nos colocamos, ó Deus, em devoção, em súplicas, num clamor, ó Deus. Aqui nos colocamos, nos prostramos diante de Ti, seja com a nossa fronte abaixada como estou agora, ou muitos estão de joelho nos seus lares, aqui mesmo no templo, aqui, as pessoas se colocaram, que estão aqui no trabalho, que se colocaram de joelho, em oração, e neste momento, Senhor, nós clamamos a Ti, ó Deus, pedindo ao Senhor, que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, do nosso Brasil. Abençoa, meu Pai, no nome de Jesus. A Tua palavra fala, ó Deus, que nós temos que orar por aqueles homens que têm as autoridades nas mãos, ó Deus. E nós oramos pelo nosso governo, pelos nossos governos, ó Deus. Seja ele, ó Deus, federal, municipal, estadual, nós oramos por eles. Pai querido, pedindo que o Senhor tenha misericórdia e possa abençoá-los e dar a eles entendimento. Nós clamamos a Ti, ó Senhor, que o Senhor quebrante esses corações e faça a obra do Senhor, ó Deus, porque esses homens estão ali, ó Deus, porque é o Senhor que os colocou lá e permitiu que eles estivessem lá. É o Senhor, Pai, na autoridade acima de todo nome, Pai. É o Senhor que está acima de todas as coisas, o Senhor é soberano. É o Senhor que estabelece reinos, que tira. O Senhor põe tronos, tira tronos. O Senhor dá vida, o Senhor tira. Tudo está nas Tuas mãos, ó Deus. E é no nome do Senhor Jesus que nós clamamos a Ti nesta noite. Clamando a Ti. No nome de Jesus, entregando o nosso país, o Brasil, nas Tuas mãos. E nós intercedemos, ó Deus, também pelo Líbano, Pai. Senhor, tenha misericórdia desta nação também, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Continue abençoando os nossos missionários que estão ali no trabalho, ali no Oriente Médio, meu Pai. Abençoa, meu Deus, em nome de Jesus. Deus querido, faça a obra, usa, ó Deus, levante os recursos espirituais, materiais para abençoar aquela nação. Nós clamamos a Ti, ó Deus, pela China. Ó Deus, o Bira, Pai, que está como missionário. Deus, livra o Teu servo, Pai. Ali está tendo a perseguição, Senhor. Tem misericórdia, meu Deus. Ó Deus, abençoa o Teu servo, livra, Pai. Ele estava conosco na semana retrasada, na escola bíblica com as nossas crianças. Nós estamos falando sobre o missionário pioneiro lá na China, Hudson Taylor, Pai, que começou ali um trabalho missionário, e ele está ali, ó Deus, nesta função. Pai querido, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, protege o Teu servo, levanta anjos a favor dele,
livra o Senhor das garras do inimigo, das armadilhas do inimigo. Senhor, tenha misericórdia, poupa a vida do teu servo. Nós oramos pelo Bira em nome de Jesus. Pai querido, colocamos diante do teu altar o teu servo. Abençoa a Marilene lá na África, Senhor. Levanta o sustento ali também para a tua serva. No nome de Jesus, ó Deus. Pai querido, nós clamamos o Senhor, Pai, pelas pessoas, ó Deus, que se encontram enlutadas neste momento, Pai. Ó Deus, que perderam os seus entes queridos por causa desse vírus maldito, Senhor. Pai querido, a gente sabe, ó Pai, que as situações que o mundo inteiro está vivenciando, esse caos, ó Deus, essas lutas, essas dificuldades. Mas, ó Pai, nós queremos colocar tudo isso diante do teu altar, a nossa ansiedade, Pai. Ó Deus, quando tudo isso vai terminar, nós colocamos diante do teu altar, ó Deus. Mas, ó Pai, nós queremos, ó Deus, pedir que o Senhor continue levantando recursos espirituais para que nós sejamos fortalecidos, ó Deus, e que nós possamos, ó Deus, continuar lutando firmes, não desanimarmos, não desistirmos, e que a nossa família seja abençoada e guardada, seja livre, ó Deus, deste vírus. Pai, tenha misericórdia. Nós oramos pedindo ao Senhor que seja, que descubra uma vacina, que comece, ó Deus, a desenvolver esse projeto, já começaram, e que isso se desenvolva o mais rápido possível, para abençoar, ó Deus, os povos do mundo inteiro, Senhor. Oh Pai querido, no nome de Jesus, e continua preparando o teu povo, a tua igreja, para esses momentos, ó Deus, de lutas, de dificuldades. E para isso nós precisamos continuar buscando a tua presença, continuar, ó Deus, nos prostrando diante do Senhor, ó Deus, buscando a tua palavra, buscando entendimento. Deus, dá discernimento à tua igreja, ao teu povo. Nós clamamos a ti, ó Deus, no nome de Jesus. Pai querido, obrigado, Senhor, que o Senhor tem levantado jovens como Vitor para trazer a tua palavra. Continue iluminando a mente do teu servo, abençoando, protegendo, livrando, Senhor, para que ele possa abençoar, ó Deus, e os jovens seguir, ó Deus, o exemplo do teu servo, ó Deus, que ele, ó Deus, que a juventude seja abençoada através do Vitor, Pai, no nome de Jesus. Pai, abençoa a tua igreja, que está reunida nos lares agora, parte dela também reunida aqui, Senhor. E, ó Deus, não só a igreja aqui com o nome Primeira Igreja Batista do bairro Planalto, mas a igreja reunida na face da terra neste momento. Nós pedimos ao Senhor pela tua igreja, Pai, no nome de Jesus. Fortaleça o teu povo, Senhor. Esse tempo é um tempo que o Senhor tem nos dado, Deus, para que nós venhamos buscar mais e mais e mais a tua presença. Abençoa, meu Pai, nós clamamos a ti. Deus querido, eu quero colocar diante do Senhor, Pai, esses pedidos que foram colocados aqui. A Maria Helena, Senhor, com aquela dor na coluna, Senhor. Deus, repreenda essa dor, ó Deus, em nome de Jesus. Oh Deus, Pai querido, tenha misericórdia, traga cura ali neste momento. Nós clamamos pela vida do Geraldo, Senhor, que o Senhor continue restabelecendo a saúde do teu servo. Ó Deus, a mãe da Isaura, neste momento, ó Pai, nós intercedemos por ela, nós nos colocamos, nos prostramos, ó Deus, diante desta causa, pedindo que o Senhor venha trazer cura ali, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, o João Vitor, que a Rita colocou o nome desse garotinho, Senhor, Deus, tenha misericórdia, meu Pai, em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus, eu sei que o Senhor tem um propósito através dessa família, nessa situação. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, traga cura para a vida desse garoto, Senhor. Tenha misericórdia. Pai querido, nós clamamos a Ti, nós temos familiares que ainda, Pai, não se renderam aos Teus pés. Nós pedimos a Ti, ó Deus, que nós continuemos, ó Deus, falando com muito amor, Pai. Falando, ó Deus, com experiência com o Senhor. Ó Deus, dando testemunho dentro da nossa casa, no nosso lar, para que essas vidas se rendam aos teus pés, e que nós, ó Deus, continuemos, ó Deus, sendo um atalaia, usado pelo Senhor, ó Deus, assumindo a grande comissão, levando a tua palavra, o Evangelho, Pai, no nome de Jesus, que o Evangelho venha fluir, ó Deus, as boas novas venham fluir, ó Pai, através das nossas vidas. Usa-nos, ó Deus, eis-nos aqui, Pai, envia-nos, ó Pai. Nós clamamos a Ti, ó Deus. Pai querido, nós clamamos ao Senhor pela tua igreja reunida, pela igreja, a Primeira Igreja Batista do bairro Planalto, o teu povo, os nossos idosos, as crianças. Abençoa, Senhor. Oh Deus, continue levantando os recursos, o sustento, Pai, abençoando, ó Deus. Abençoa, ó Deus, a Gisele, ó Deus, ali na sua faculdade, Pai.
Deus querido, com as matérias que ela irá fazer nesse semestre, abençoa, Jesus, nós clamamos a Ti. Pai querido, abençoa o emprego de cada um, Pai, o trabalho que cada um tem. Pai querido, continue sustentando, abençoando, para que não falte, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, dá sabedoria, ó Deus, para aqueles que estão sem recursos financeiros, ó Deus. Ó Deus, abençoa a mente, levanta uma situação para que eles, ó Deus, busque, ó Pai, uma nova forma, Deus, para poder buscar o sustento. Ó Deus, dá sabedoria. Ó Deus, a palavra do Senhor diz assim, que aquele que tiver falta de sabedoria, o Senhor dá grandemente, o Senhor dá de forma liberalmente, Senhor. Dá sabedoria para o Teu povo, nós clamamos a Ti, no nome de Jesus. Oh Deus, clamamos a Ti. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque nesta noite, nós queremos colocar tudo diante do Teu altar. Obrigado, nós estamos lançando sobre o Senhor a nossa ansiedade. Sabemos que o Senhor tem tido um cuidado especial para conosco, para com o Teu povo, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, nós agradecemos a Ti. Abençoa, Deus, o lar de cada um representado neste momento, Pai, que participando ali deste culto em adoração, colocando diante do Senhor os pedidos, colocando o seu clamor, ó Deus. Aleluias, que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, ó Deus, ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis. Nós clamamos a Ti, obrigado, e que nesta noite, Pai, ó Pai, eu tenho certeza que todos que aqui estamos e todos que puderam participar deste momento, Pai, de adoração, de culto, de celebração ao Senhor, de clamor, estão saindo de forma diferente, no nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, nós oramos e agradecemos a Ti, em nome desse nome poderoso, o nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus. Amém, queridos, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos então encerrando, e domingo então, nós estaremos novamente com a nossa escola bíblica dominical, ok? Às 9h30, através do Zoom, ok? Não deixe de participar, tá bom, meus irmãos? E às 11h nós temos encontro também do Planalto Kids com as nossas crianças, e às 19h o nosso culto também transmitido online, tá bom, meus irmãos? E lembrando que no dia 23, nós retornaremos com um culto presencial na nossa igreja, aqui às 19h. Lógico, com todos os cuidados devidos. Então, você que vai vir participar do culto conosco, então, olha, traga lá, não deixe de vir com sua máscara, tá certo? Traga lá, a gente tem que o álcool em gel, mas é bom você trazer, né? Um álcool e gelzinho aí, aquele, né, um frascozinho, mas aqui na igreja tem, mas é bom você trazer também, tá? Na hora que nós estivermos aqui no ambiente da nossa igreja. Então, dia 23, esteja orando por isso, amém? Esteja orando para que nós estejamos nesse encontro, vai ser uma bênção. Então, vamos, né, com uma expectativa de estar revendo os irmãos presencialmente aqui neste lugar, para a honra e glória do Senhor nesta reunião, amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo e que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja com todos vocês, meus irmãos, e com todo o povo de Deus reunido na face da terra, em nome de Jesus. Fiquem com Deus e tenham uma semana abençoada, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.